rede nazista no Brasil e na América Latina. Simpatizantes, espionagem e fugas secretas à sombra do nazismo no continente. Imagine abrir um jornal na América do Sul, em plena década de 1930, e se deparar com notícias exaltando Adolf Hitler, artigos defendendo a supremacia ariana e fotografias de crianças marchando com o braço erguido em saudação nazista. Tudo isso a milhares de quilômetros de Berlim. Parece ficar, mas foi realidade. O nazismo não se limitou aos campos de batalha da Europa. Ele cruzou o Atlântico e encontrou terreno fértil na América Latina, infiltrando-se em nossas cidades, clubes, escolas e até em gabinetes políticos. O que pouca gente sabe é que, muito antes da Segunda Guerra terminar, a América do Sul já era alvo de uma operação silenciosa do Terceiro Reich. Aqui, longe das bombas e do front, o regime buscava algo que não podia encontrar em uma Europa devastada: refúgio seguro, recursos estratégicos e, acima do tudo, aliados ideológicos. E eles não vieram sozinhos. Trouxeram consigo redes de espionagem, propaganda e um plano cuidadosamente elaborado para transformar o continente em um ponto de apoio nazista. No Brasil, na Argentina, no Chile, no Paraguai e em outros países. Comunidades alemãs já estabelecidas se tornaram alvo direto da propaganda do Reich. Escolas passaram a ensinar a juventude, segundo os princípios da juventude hitlerista. Clubes e associações culturais exibiam bandeiras com a suástica em eventos públicos. Jornais em língua alemã reproduziam artigos oficiais vindos de Berlim. Tudo isso enquanto a maior parte da população sequer desconfiava da extensão dessa influência. E não estamos falando apenas de cultura ou ideologia. Havia um componente estratégico. Portos sul-americanos, como os do Rio de Janeiro, Buenos Aires e Valparaíso, eram ideais para o abastecimento de navios e submarinos alemães. Empresas com capital germânico controlavam cadeias de produção e exportação de matérias-primas vitais para a indústria de guerra do Reich. E, no submundo, agentes nazistas monitoravam movimentos de tropas, mapeavam instalações militares e interceptavam comunicações, informações valiosas que eram enviadas diretamente à Europa. Mas o mais inquietante é que, em alguns casos, eles não agiam escondidos. Em certas cidades como Joinville e Blumenau, no sul do Brasil, ou Bariloche, na Argentina, era possível ver manifestações públicas de apoio ao Führer. Festas culturais incluíam hinos nazistas, desfiles com uniformes inspirados no exército alemão e até juramentos de fidelidade. Isso tudo décadas antes de o mundo ouvir falar em caça a nazistas na América Latina. Enquanto os aliados lutavam para conter Hitler na Europa, aqui se formava um segundo campo de batalha menos invisível para a maioria, mas fundamental para o destino da guerra. Era um tabuleiro de xadrez silencioso, onde diplomatas, empresários, militares e espiões se moviam com precisão cirúrgica. O continente servia não apenas como base de operações, mas também como seguro de vida para os que planejavam sobreviver. A derrota inevitável. E essa rede não morreu com o fim da guerra. Pelo contrário, foi justamente o ambiente criado antes e durante o conflito que permitiu a fuga de dezenas de criminosos nazistas para países latino-americanos no PS 1945. Aqui muitos receberam proteção, identidades falsas e a chance de viver confortavelmente por décadas, longe dos tribunais internacionais. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar nas raízes dessa presença, revelar quem eram os simpatizantes e colaboradores, como funcionavam as redes de espionagem e, por fim, expor os caminhos secretos usados para escapar da justiça. Porque o nazismo na América Latina não é um detalhe de rodapé na história, menos é um capítulo inteiro, oculto, mas essencial para entender não só o passado, como também certos movimentos que ainda ecoam no presente. Porque a América Latina importava para Hitler. Para entender por que o nazismo investiu tanto esforço na América Latina, precisamos voltar às décadas de 1920 e 1930, quando o continente já era visto como um território de oportunidades, e não apenas para comerciantes e imigrantes. Para o Terceiro Reich, a região tinha valor estratégico, econômico e ideológico. Primeiro, havia a geografia, localizada entre o Atlântico e o Pacífico. A América do Sul oferecia portos que poderiam servir como pontos de abastecimento para a marinha alemã, especialmente para os temidos U-Boots, que cruzavam o Atlântico em missões de bloqueio e espionagem. O Brasil, com sua extensa costa, e a Argentina,
com a proximidade das rotas marítimas que ligavam a Europa à África e ao Canal do Panamá, eram peças-chave nesse tabuleiro. Em segundo lugar, o continente oferecia recursos naturais abundantes, que interessavam ao Reich. O Brasil exportava minérios, borracha e algodão. A Argentina e o Uruguai, carne e trigo. E o Chile, cobre e nitratos. Tudo isso era matéria-prima vital para sustentar a indústria de guerra nazista. Embora o bloqueio naval aliado tenha dificultado o transporte, as conexões comerciais e diplomáticas, criadas antes da guerra, garantiram um fluxo importante de suprimentos, muitas vezes disfarçado por empresas de fachada ou rotas comerciais indiretas. Outro fator determinante era a presença de comunidades alemãs numerosas e bem organizadas, formadas por ondas de imigração desde o século XIX. Essas comunidades, especialmente no sul do Brasil, no Paraguai, na Argentina e no Chile, mantinham escolas, clubes e jornais em língua alemã, preservando um vínculo cultural forte com a pátria de origem. Para Hitler, elas eram como células naturais do influente, prontas para receber a ideologia nacional-socialista. E essa influência não foi deixada ao acaso. A partir de 1933, o governo nazista intensificou a atuação cultural e política no exterior. O Auslandsorganisation der Nähe, GAP, Organização do Partido Nazista no Exterior, tinha como missão doutrinar e organizar alemães expatriados para servir aos interesses do Reich. Isso incluía o envio de professores, material didático e propaganda para escolas no Brasil e na Argentina, além de agentes que atuavam diretamente em associações culturais. A dimensão ideológica também pesava. Hitler e seus estrategistas sabiam que a América Latina estava longe da guerra, mas não estava imune ao anticomunismo, ao racismo e às ideias de renovação nacional que o nazismo pregava. Em países onde governos autoritários já existiam menos, como o Estado Novo de Getúlio Vargas no Brasil, ou a ditadura de Jorge Ubico na Guatemala, havia pontos de convergência que facilitavam o diálogo, ainda que nem sempre de forma oficial. Propaganda nazista explorava habilmente essas brechas. Filmes, livros e discursos exaltavam a ordem e a disciplina germânicas, enquanto condenavam o perigo comunista e o decadente liberalismo das democracias ocidentais. Esse discurso ecoava em setores conservadores e militares de vários países latino-americanos, criando um ambiente receptivo para a infiltração política. Por fim, havia um fator de longo prazo. O nazismo não via a América Latina apenas como um apoio durante a guerra, mas como um possível refúgio e base de reconstrução. Caso o Reich fosse derrotado, esse pensamento explica por que, já nos anos finais do conflito, agentes e recursos começaram a ser deslocados discretamente para o continente. O plano era claro: garantir que, mesmo que Berlim caísse, o espírito do Terceiro Reich sobreviveria em algum lugar seguro, longe do alcance imediato dos aliados. Esse conjunto de fatores, posição geográfica, recursos naturais, comunidades alemãs influenciáveis, brechas ideológicas e visão estratégica de longo prazo, transformou a América Latina em uma peça silenciosa, mas essencial, nos adres nazista. E foi a partir dessa base sólida que se desenvolveram redes de simpatizantes e espionagem, que veremos no próximo tópico. Simpatizantes e apoio local. Quando se fala na presença nazista na América Latina, muitos imaginam agentes secretos escondidos nas sombras, mas a realidade é que, em vários casos, o apoio era aberto, visível e até orgulhoso. O nazismo chegou sozinho. Ele encontrou terreno fértil em setores da sociedade latino-americana que viam na ideologia de Hitler um modelo de ordem, disciplina e, principalmente, uma barreira contra o comunismo. Esse apoio não vinha apenas de imigrantes alemães. Havia políticos, empresários, militares e jornalistas locais que, por convicção ideológica ou interesse econômico, abriram as portas para a influência nazista. No Brasil, por exemplo, clubes germânicos no sul do país, como o Clube Germânia, em Porto Alegre, serviam como pontos de encontro onde a suástica aparecia em eventos sociais, bailes e competições esportivas. Nesses ambientes, era comum que hinos nazistas fossem executados e discursos de líderes alemães fossem reproduzidos. As escolas alemãs foram outro canal de penetração ideológica. Em cidades como Blumenau, Joinville e São Leopoldo, currículos eram adaptados para incluir ensinamentos alinhados à juventude hitlerista. Professores enviados diretamente da Alemanha
atuavam como educadores e missionários ideológicos, formando crianças e adolescentes com um senso de identidade, voltado mais para o Reich do que para o país onde viviam. A imprensa também desempenhou um papel decisivo. Jornais escritos em alemão circulavam livremente no Brasil, Argentina e Chile, reproduzindo discursos de Hitler e notícias manipuladas para reforçar a imagem de uma Alemanha invencível. Como o Deutscher Beobachter, não apenas informavam, mas também recrutavam simpatizantes e reforçavam a ligação emocional com a pátria distante. No campo empresarial, companhias de origem alemã ou com forte ligação ao Reich atuavam como pontes comerciais e, em alguns casos, como cobertura para atividades de inteligência. Firmas de importação e exportação ajudavam a movimentar recursos, equipamentos e até informações entre a América do Sul e a Europa, muitas vezes usando rotas indiretas para driblar bloqueios aliados. A simpatia nazista também se infiltrou na política. Na Argentina, setores do governo de Juan Domingo Perón mantinham relações cordiais com ex-membros do Reich. E até antes de sua ascensão ao poder, havia figuras influentes que defendiam um modelo alemão, como o Inspiraca, para um Estado forte e centralizado. No Brasil, apesar de Getúlio Vargas ter se alinhado aos aliados, a partir de 1942, houve períodos de aproximação ideológica no início do Estado Novo, quando o autoritarismo e a centralização de poder criaram pontos de convergência com o nazismo. O anticomunismo foi o principal elo que uniu muitos desses simpatizantes para elites conservadoras e setores militares. A Alemanha nazista representava um bastião contra a expansão das ideias socialistas e comunistas, vistas como ameaça direta à ordem e aos interesses econômicos. Essa percepção levou a uma tolerância menos e, em alguns casos, colaboração direta menos com atividades e discursos PR nazistas no continente. Não podemos esquecer do fator cultural. Eventos sociais, esportivos e artísticos eram usados como vitrines para exibir símbolos e valores do Reich. Festas típicas alemãs incluíam não apenas música e gastronomia, mas também bandeiras, uniformes e saudações nazistas. Em certas regiões, isso se tornava tão naturalizado que passava despercebido aos olhos das autoridades locais. Esse conjunto de simpatias e colaborações criou uma rede de proteção e legitimidade para a presença nazista, tornando muito mais fácil para espiões, diplomatas e agentes operarem na América Latina. Ali na entre influência cultural e colaboração ativa era tênue e muitas vezes cruzada sem pudor. No próximo tópico, vamos mergulhar nessa camada mais oculta. A rede de espionagem nazista, que usou o continente como um dos principais palcos de sua guerra silenciosa contra os aliados. A rede de espionagem nazista, no continentese, a propaganda, os clubes e as escolas nazificadas, eram a face visível da presença do Reich na América Latina. A rede de espionagem era seu coração secreto, por trás das bandeiras e discursos. Havia um sistema altamente organizado de coleta de informações, sabotagem e comunicação clandestina, coordenado diretamente com a inteligência alemã na Europa. E ao contrário do que se possa imaginar, essas operações não eram improvisadas. Seguiam padrões militares e envolviam desde agentes treinados até cidadãos comuns recrutados por simpatia ou dinheiro. No Brasil, um dos casos mais conhecidos foi o da Rede Sargo, um grupo de espiões, liderado por alemães e brasileiros, PR, nazistas, que operava principalmente no Rio de Janeiro e em Santos. Sua missão era monitorar a movimentação de navios mercantes e militares, identificar carregamentos estratégicos e transmitir essas informações à Kriegsmarine, menos à Marinha Alemã. As mensagens eram codificadas e enviadas por rádio, usando equipamentos escondidos em casas e estabelecimentos comerciais. Em alguns casos, dados eram disfarçados em cartas aparentemente banais, enviadas para endereços neutros no exterior. A Argentina, devido à sua posição e relativa neutralidade durante boa parte da guerra, tornou-se um paraíso para espiões nazistas. Buenos Aires era um ponto de encontro de diplomatas, militares e agentes de inteligência de vários países. E a Alemanha aproveitou isso para instalar postos de escuta e de comunicação. A cidade também servia como ponto de trânsito para agentes que se deslocavam por toda a América do Sul. Os portos eram pontos estratégicos vitais. Submarinos alemães abasteciam-se discretamente em áreas isoladas da costa,
com a ajuda de colaboradores, locais que forneciam combustível, alimentos e peças de reposição. Há registros de encontros secretos no litoral brasileiro e uruguaio, onde informações sobre comboios aliados eram passadas de forma precisa e rápida. As técnicas de espionagem incluíam o uso de códigos complexos, mensagens em microfilmes, escondidos em objetos triviais, tinta invisível e até comunicações camufladas em programas de rádio. Um exemplo famoso foi o de transmissões de rádio, que aparentavam ser músicas ou leituras de notícias, mas escondiam informações codificadas em detalhes sutis, como a duração das notas ou a ordem das palavras. A rede de espionagem também tinha um braço voltado para a sabotagem. Documentos da época revelam planos para atacar instalações portuárias, destruir depósitos de combustível e até provocar acidentes em fábricas estratégicas. Embora muitas dessas ações tenham sido frustradas, o simples fato de existirem mostra o nível de ambição e alcance dessas operações. É importante destacar que essa estrutura não se mantinha sozinha. Ela dependia de uma rede de apoio composta por empresários, donos de hotéis, funcionários de portos e até membros de forças armadas locais. Essas conexões garantiam segurança, transporte e cobertura para os agentes. E, como veremos nos próximos tópicos, essa rede foi fundamental não apenas durante a guerra, mas também no período PS 1945. Quando serviu para esconder e realocar fugitivos do Reich, o desmantelamento dessas operações foi um trabalho árduo para os serviços de inteligência aliados e para as polícias locais. Prisões, interrogatórios e quebras de código levaram anos, e ainda assim, muitos agentes nunca foram capturados. O que se descobriu, no entanto, revelou uma verdade desconfortável. A América Latina não foi apenas espectadora da guerra, foi um tabuleiro ativo na disputa pela supremacia global. No próximo tópico, vamos focar no Brasil, um dos países onde essa presença nazista deixou marcas profundas, tanto na espionagem quanto na infiltração cultural e política. O Brasil, e a presença nazista ao Brasil, foi, sem dúvida, um dos principais palcos da atuação nazista na América Latina, muito antes da entrada oficial do país na Segunda Guerra, em 1942. Já havia sinais claros de infiltração ideológica e atividade política do Terceiro Reich em território nacional. Isso se devia a dois fatores principais: a numerosa comunidade de descendentes de alemães, especialmente concentrada no sul, e a importância estratégica do Brasil para as rotas marítimas e o abastecimento de recursos vitais para a Alemanha. No início dos anos 1930, cidades como Blumenau, Joinville, São Leopoldo e outras no interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná possuíam escolas, clubes e associações que mantinham forte ligação cultural com a Alemanha. Foi nesse ambiente que a Auslandsorganisation der NSD, a organização do partido nazista no exterior, encontrou terreno fértil. Núcleos do partido chegaram a ser oficialmente registrados em território brasileiro, com filiados que seguiam rigorosamente as diretrizes vindas de Berlim. Essas células não eram apenas simbólicas. Elas organizavam eventos com bandeiras nazistas, uniformes e saudações ao Führer. Escolas adaptavam seus currículos para incluir valores e ideais nacional-socialistas, e professores vindos diretamente da Alemanha reforçavam essa formação. Festas típicas, desfiles e competições esportivas tornavam-se vitrines para a ideologia, muitas vezes sem que o restante da população percebesse a dimensão política por trás das tradições culturais. A infiltração também alcançou o campo da propaganda e da comunicação. Jornais em língua alemã, como o Deutsche Zeitung, circulavam com artigos que exaltavam a Alemanha, defendiam políticas raciais e atacavam as democracias ocidentais. Algumas dessas publicações funcionavam como canais indiretos de mensagens codificadas, utilizadas por redes de espionagem. O governo Vargas, inicialmente, manteve uma postura ambígua. Durante os primeiros anos do Estado Novo, 1937 a 1942, havia certo alinhamento ideológico com regimes autoritários europeus, o que facilitou a convivência com comunidades simpatizantes do nazismo. No entanto, a pressão crescente dos Estados Unidos e o ataque a navios brasileiros por submarinos alemães forçaram uma guinada drástica. Com a declaração de guerra ao eixo, em agosto de 1942, começou uma intensa operação para desmontar a presença nazista no Brasil. A polícia política UDI-UPS
prendeu simpatizantes, fechou escolas e clubes alemães suspeitos e apreendeu material de propaganda. Em áreas portuárias, especialmente no Rio de Janeiro e em Santos, agentes de inteligência trabalharam para identificar e capturar espiões que repassavam informações sobre o tráfego marítimo para a Kriegsmarine. Um caso emblemático foi o desmantelamento da Rede Sargo, que operava a partir do Rio de Janeiro e tinha conexões com cidades do sul. Seus integrantes transmitiam dados estratégicos para submarinos alemães, que atacavam navios brasileiros e aliados no Atlântico. A descoberta da rede, com equipamentos de rádio, códigos e documentos, confirmou o que muitos já suspeitavam. O Brasil não era apenas um país distante observando a guerra, mas sim parte ativa do jogo de espionagem internacional. Mesmo após o fim do conflito, a presença nazista no Brasil não desapareceu completamente. O país acabou se tornando abrigo para fugitivos, que usavam comunidades germânicas como esconderijo. Nomes como Joseph Mengele passaram despercebidos por anos, aproveitando-se do isolamento de pequenas cidades e da rede de contatos estabelecida décadas antes. Essa mistura de presença cultural legítima e infiltração política, espionagem transformou o Brasil em um caso complexo, onde tradição e ideologia se confundiram perigosamente. E foi justamente essa estrutura que tornou o país parte das famosas rotas de fuga nazistas após 1945. Assunto do próximo tópico: rotas de fuga e o novo lar dos nazistas. Após 1945, quando as forças aliadas começaram a avançar sobre Berlim e a derrota do Terceiro Reich se tornou inevitável, um novo plano entrou em ação, silencioso, mas cuidadosamente preparado. A fuga em massa de oficiais, cientistas, médicos e colaboradores nazistas para lugares distantes onde a extradição fosse improvável e a vida pudesse recomeçar. Sem o peso imediato da justiça, a América Latina, com suas fronteiras extensas, vigilância precária e comunidades germânicas estabelecidas, tornou-se o destino perfeito. Essa operação de evasão ficou conhecida como Ratlins, rotas de fugas subterrâneas que atravessavam a Europa e o Atlântico. Muitas delas passavam por países neutros como a Suíça e a Espanha, onde os fugitivos recebiam documentos falsos, e depois seguiam para portos italianos, especialmente Gênova. De lá, embarcavam em navios cargueiros ou de passageiros rumo à Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. A logística dessas fugas não era obra de improviso. Redes de apoio foram organizadas com a ajuda de simpatizantes nazistas na Europa e na América Latina, além de membros do clero católico que, por convicção anticomunista ou por interesse político, facilitaram a emissão de identidades falsas e autorizações de viagem. O caso mais famoso é o do padre austríaco Alois Udall, acusado de ajudar dezenas de nazistas a escapar usando passaportes emitidos pela Cruz Vermelha. A Argentina de Juan Domingo Perón tornou-se o principal ponto de chegada. O governo argentino, motivado por interesses estratégicos e pelo desejo de importar conhecimento técnico, acolheu abertamente muitos fugitivos. Entre eles estavam nomes que entrariam para a história: Adolf Eichmann, arquiteto da solução final, capturado anos depois pelo Mossad em Buenos Aires; Joseph Mengele, o médico de Auschwitz, que viveu anos no Paraguai e no Brasil; e Erich Prieb, oficial da SS envolvido no massacre das Fossas Ardeatinas. O Brasil, embora não tão aberto quanto a Argentina, também recebeu um número significativo de fugitivos. Muitos se instalaram em cidades do interior, onde a presença de comunidades de descendentes alemães facilitava o anonimato. Pequenas cidades em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul ofereciam abrigo seguro, longe do olhar das autoridades internacionais. Alguns chegaram a assumir novas identidades, casaram-se com locais e integraram-se plenamente à vida comunitária, tornando-se cidadãos exemplares aos olhos dos vizinhos. O Paraguai, sob o regime de Alfredo Stroessner, também ganhou fama. Como Potosí, a fraca vigilância nas fronteiras e a corrupção endêmica permitiram que fugitivos circulassem livremente e até ocupassem posições de influência no comércio e na indústria. Ushuaia, especialmente sob a ditadura de Pinochet, décadas depois, manteve essa tradição de ser refúgio para figuras ligadas ao nazismo. Não eram apenas criminosos de guerra que chegavam. Cientistas, engenheiros e militares com conhecimento estratégico foram recebidos de braços abertos por governos interessados em aproveitar
sua expertise. Em alguns casos, colaboraram em programas militares e industriais, ajudando a modernizar setores inteiros em troca de proteção. As rotas de fuga só começaram a ser desvendadas na década de 1960, com operações de inteligência como a captura de Eichmann e investigações jornalísticas que ligavam comunidades isoladas a ex-membros do Reich. No entanto, muitos fugitivos morreram sem jamais enfrentar julgamento, protegidos por redes de silêncio e cumplicidade que se mantiveram por décadas. Essas rotas e refúgios não apenas garantiram a sobrevivência física de muitos nazistas, mas também permitiram que ideologias e redes de contato se mantivessem vivas, influenciando silenciosamente o cenário político e social de algumas regiões da América Latina. E é justamente sobre esse legado, e suas marcas ainda perceptíveis hoje, que falaremos no próximo e último tópico. Conclusão e legado. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou oficialmente, muitos acreditaram que o nazismo havia sido derrotado e sepultado junto com as ruínas de Berlim. Mas a América Latina guardava um capítulo à parte dessa história, menos um capítulo em que ideologia, espionagem, redes de apoio e rotas de fuga permitiram que o Terceiro Reich deixasse marcas profundas e duradouras no continente. O legado dessa presença é complexo. Em algumas cidades, especialmente no sul do Brasil, Argentina, Paraguai e Chile, é possível encontrar até hoje vestígios arquitetônicos, documentos e fotografias que registram o período em que a suástica não era apenas um símbolo distante, mas algo presente em festas comunitárias, jornais e clubes sociais. Museus e arquivos guardam provas de como a propaganda nazista moldou parte da vida cultural de comunidades inteiras. Mas o impacto vai além do patrimônio físico. Ideologicamente, o nazismo deixou sementes que, mesmo após décadas, ainda encontram terreno para germinar em várias partes da América Latina. Células neonazistas surgiram a partir dos anos 1980 e 1990, muitas vezes compostas por jovens que nunca tiveram contato direto com o período original, mas que herdaram menos consciente ou inconscientemente menos narrativas e preconceitos cultivados por gerações anteriores. Em alguns casos, os líderes desses grupos são descendentes diretos de imigrantes que simpatizaram ou colaboraram com o Reich. Outro aspecto inquietante é o papel da memória seletiva. Durante muito tempo, governos e sociedades preferiram silenciar sobre a presença e proteção concedida a fugitivos nazistas. No Brasil, a Argentina e o Paraguai, documentos oficiais ficaram inacessíveis por décadas. Só recentemente, com a abertura de arquivos e investigações acadêmicas e jornalísticas, tornou-se possível mapear com mais clareza o tamanho e a complexidade dessa rede. O legado também se reflete em questões políticas. A presença de ex-officier e colaboradores nazistas em certos países influenciou, ainda que indiretamente, regimes autoritários posteriores. Muitos desses fugitivos com experiência militar e conhecimentos técnicos atuaram como consultores ou instrutores, levando métodos e estratégias herdadas da máquina de guerra alemã para exércitos e forças policiais latino-americanas. Ao mesmo tempo, a história desses refúgios tornou-se alvo de interesse internacional, principalmente após casos de grande repercussão, como a captura de Adolf Eichmann pelo Mossad na Argentina em 1960, ou a busca pelo médico Joseph Mengele, que viveu anos no Brasil. Essas histórias ganharam destaque na mídia e ajudaram a pressionar governos a reconhecerem menos, e em alguns casos, a investigar seu papel na proteção de criminosos de guerra. Hoje, falar sobre o nazismo na América Latina é também falar sobre como ideologias perigosas podem atravessar oceanos e décadas, reinventando-se e se escondendo sob novas roupagens. É reconhecer que o passado não desaparece por completo. Ele sobrevive em memórias, documentos, símbolos e até em discursos políticos que, às vezes, repetem ideias que deveriam ter sido enterradas junto com os escombros de 1945. Encerramos esta investigação com uma certeza: compreender a presença nazista na América Latina não é apenas um exercício de curiosidade histórica. É um alerta sobre os riscos da tolerância a discursos extremistas, sobre a importância da vigilância democrática e, acima do tudo, sobre a necessidade de manter viva a memória, menos para que as sombras do passado não encontrem novamente espaço para crescer no futuro.